Olá, seja muito bem-vindo. Está no ar o Academia, o programa que liga você ao conhecimento produzido na área do direito e da justiça. Hoje nós vamos falar da utilização da esfera administrativa e extrajudicial na solução mais ágil de conflitos previdenciários no Brasil. Esse é o tema do trabalho apresentado pelo mestre em Direito das Relações Sociais do Trabalho, Washington Luiz Batista Barbosa. A utilização da esfera administrativa e extrajudicial na solução célere dos conflitos previdenciários no Brasil. Dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário do Distrito Federal, para a obtenção do título de mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas, sob orientação do professor doutor Marcos Firmino Santiago. Diante da perspectiva de aumento na demanda por benefícios previdenciários e meio à proposta de revisão das regras da Seguridade Social, os órgãos da Justiça e da Administração Pública têm procurado aprimorar os mecanismos de análise desses benefícios, em especial o Instituto Nacional do Seguro Social. O INSS é o maior litigante do país. A questão previdenciária abrange mais de 50 milhões de beneficiários e concentra algo em torno de 11 milhões de processos na Justiça Federal. Participam com a gente aqui no estúdio da TV Justiça o mestre e presidente do Tribunal Administrativo Fiscal do Distrito Federal, José Able, e o doutor em Direito Previdenciário, João Rezende. Eu agradeço a todos pela presença e começo o programa já pedindo ao Washington que, por favor, faça uma apresentação inicial do seu trabalho. Muito obrigado por estar aqui na TV Justiça, obrigado professor Able, obrigado professor João Rezende por estar aqui conosco. A ideia da pesquisa, ela começou exatamente pensando no grande processo de judicialização dos conflitos previdenciários. Só para a gente ter uma ideia clara do que isso significa, hoje o INSS ele tem 50 milhões de segurados e mais de 33 milhões de benefícios. Nós estamos falando de algo em torno de R$500 bilhão que são pagos por ano. O orçamento do INSS é da ordem desse tamanho. Estamos falando em 3,8 milhões de benefícios e 92 bilhões de reais que são judicializados. Esse é o grande problema. Desse montante de processos, desse montante de benefícios concedidos, nós temos 3,8 milhões que são judicializados, que foram ao judiciário para terem uma posição do judiciário a respeito. E a gente sabe que isso não é correto. A gente sabe que o judiciário não pode ser utilizado como um verdadeiro balcão de atendimento do executivo. O judiciário ele tem de ser considerado como um último recurso, como a levar para que ele resolva aqueles problemas que não conseguiram ser mediados, não conseguiram ser conciliados. Esse foi o objeto da pesquisa. Quando a gente viu especificamente essa quantidade, esse volume de processos que existem no judiciário e o custo dele. Só para ter mais um número, nós estamos falando de 4,7 bilhões de reais que são gastos anualmente para cuidar, para lidar com os processos judiciários. E o mais estranho, Bruno, o mais estranho, professores que estão aqui, você que está nos ouvindo, nos assistindo, o mais estranho é que nós temos um tribunal administrativo previdenciário, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social, onde você pode fazer os seus recursos na via administrativa, ter uma solução rápida, ter uma solução mais barata e mais eficaz, mais efetiva para o teu problema previdenciário. Eu passo a palavra para os nossos convidados agora. Por favor, João. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Washington pela excelência do trabalho. Na realidade, você defende uma verdadeira tese, né? Vai além de uma dissertação de mestrado. Você defende a tese de que nós precisamos reformular esse sistema de concessão de benefícios previdenciários. Isso é muito importante, né, no nosso país. Agora, o artigo 35, inciso 5º da Constituição, estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direitos poderá ser subtraída à apreciação do Poder Judiciário. Você considera que esse dispositivo constitucional é um elemento quase que intransponível no sentido de melhorar a gestão
litígios processuais previdenciários? Muito obrigado, professor João Rezende, pelos comentários. E a pergunta ela é brilhante, né? Porque esse foi um dos grandes pontos discutidos na pesquisa. Logo quando a gente pensa em uma solução administrativa, logo quando a gente pensa em incentivar medidas fora do judiciário, a gente se depara com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, como muito bem falou o professor João Rezende, que determina que o acesso à justiça não pode sofrer qualquer tipo de restrição. Na primeira parte da pesquisa, eu trabalho exatamente esse ponto, que é exatamente quando se vê a necessidade de uma releitura desse princípio da inafastabilidade da jurisdição. Acho, e defendo isso na pesquisa, que o Brasil acabou exacerbando esse conceito. A liberdade, a inafastabilidade do judiciário não significa uma judicialização do cotidiano. Não significa que qualquer tipo de controvérsia, qualquer tipo de desentendimento, eu tenha de levar ao judiciário para que ele resolva. Existem várias outras formas para fazer isso. E muito próprio quando se fala, mas espera aí, será que o INSS, será que os agentes administrativos, em algum momento, acabam por deixar que realmente o judiciário decida? Eu creio que não. Né? Até porque o que ocorre, e esse é um dos pontos que eu trabalho muito fortemente na pesquisa também, é o cidadão, a população como um todo, e aqui eu quero agradecer à TV Justiça por abrir essa oportunidade de mostrar para a população esse direito que ela tem. Porque a população pensa que quando é negado o benefício por algum motivo no INSS, a única solução é recorrer ao judiciário. Não. Existe o Conselho de Recursos da Previdência Social. O Conselho de Recursos, que agora no ano de 2019, completa 80 anos de vida. É um dos mais velhos, um dos mais antigos conselhos administrativos do Brasil. E esse Conselho de Recursos, que não é vinculado ao INSS, é um tribunal independente, ele pode e ele vai avaliar o teu recurso. E o mais importante disso, ele vai tomar uma decisão que, além de ser uma decisão técnica, feita por pessoas que conhecem da matéria previdenciária, ela tem a representação de todas as entidades envolvidas. O Conselho de Recursos da Previdência Social tem um representante do governo, tem um representante dos trabalhadores e tem um representante das empresas, dos empregadores. Veja que a solução está aí, veja que nós temos que reler, dar uma nova significação à inafastabilidade do judiciário e privilegiar as vias administrativas. Certo. Por gentileza, agora, Able, sua pergunta, seja bem-vindo. Minha pergunta. Primeiro, agradeço o convite e parabenizo pelo trabalho realizado. Realmente muitas informações e recomendo a leitura de todos, até para buscar essas informações necessárias para ter o seu direito, seus deveres e tudo mais. Mas, inicialmente, eu acho importante colocar para que serve o processo administrativo fiscal. Ele tem dois objetivos maiores. Primeiro, facultar o contribuinte de ele realizar o contraditório e ampla defesa. Mas não é só isso, para a própria administração oportuniza ela a realizar algum saneamento, correção nos seus atos. Então, parte aqui. Importante estar vendo no trabalho dele e um pouquinho de história, nós temos no mundo dois sistemas administrativos principais. Existe o francês, no qual aquela jurisdição do administrativo, no qual termina todo o dirimento de problemas no próprio administrativo e não vai para o Poder Judiciário. E tem o inglês, no qual aquela jurisdição única que o Brasil adotou, que tudo vai ser dirimido no Poder Judiciário. Isso é um pequeno problema. Outra coisa importante é colocar o duplo grau de jurisdição. Primeira, segunda instância no administrativo. Seria um princípio, seria uma garantia do contribuinte. Então, o trabalho foi muito bem colocado isso. Então, também a pergunta entra nisso. E outros meios de resolver o conflito
Será que isso seria só pelo Poder Judiciário? Então são colocados vários meios de chegar lá, um deles os tribunais administrativos. Então a arbitragem, que até pode se colocar um pouco melhor com o autor aqui, mas o trabalho realmente está muito amplo, muito bem colocado. Muito obrigado, professor Habler. E esse é um ponto muito caro para mim, né? Até assim, no início da pesquisa, a gente iniciando o trabalho do mestrado, a dissertação, montando o projeto, veio logo à mente, não, eu quero voltar à jurisdição dúplice, né? É o modelo francês, onde você tem ali uma jurisdição do ponto de vista jurídico e uma jurisdição do ponto de vista administrativo, um tribunal contencioso, um tribunal judiciário, né? E aí a ideia era, vamos usar isso, vamos adotar isso no Brasil, vamos tentar fazer algo nesse sentido. Mas veja, para fazer isso, nós teríamos que promover uma reforma constitucional, nós teria de ser uma emenda, com uma proposta de emenda constitucional para fazer uma alteração do próprio sistema. Mas não é necessário. Não é necessário porque no momento em que eu dou um outro significado à inafastabilidade do judiciário, no momento em que a gente vê que dizer que nada poderá deixar de ser levado ao judiciário, não significa dizer que tudo deverá ser levado. Esse é um grande ponto. E como eu falei no outro bloco, o próprio CNJ, desde 2010, com a resolução 125, já trata medidas alternativas para a solução de conflitos. Essa resolução é a resolução 125 de 2010 do CNJ, que trata da política nacional judiciária. Mais do que isso, em 2015, o Código de Processo Civil trouxe a determinação de se implantar medidas alternativas para a solução dos conflitos. E trouxe essa determinação não só para os órgãos da administração pública, como da administração privada. Inclusive, determina que a administração pública, tanto na esfera federal, estadual, municipal e distrital, no caso de Brasília, que implemente locais para que essas mediações sejam feitas. Então, veja, é muito boa a pergunta, porque, assim, não é necessário a gente alterar a Constituição. Não seria necessário nem sequer uma lei específica. Nós já temos o Código de Processo Civil que determina isso. Nós podemos e devemos dar um novo significado à releitura da inafastabilidade judiciária. E isso, muito bem colocado, professor Habler, trazendo especificamente a questão da duração razoável do processo. Peço licença agora para um rápido intervalo. A Academia volta em instantes, não sai daí. O Academia está de volta. O assunto do programa de hoje é a utilização da esfera administrativa e extrajudicial na solução ágil dos conflitos previdenciários no Brasil. Com o expositor Washington Luiz Batista Barbosa e os convidados José Habler e João Rezende. Eu passo a palavra mais uma vez para os nossos convidados. Por favor, João. Doutor Washington, a leitura do seu trabalho me trouxe uma preocupação. Será que nós vamos precisar de fazer uma reforma constitucional ou um esforço interpretativo seria suficiente para resolver essa questão, né? No sentido de que a resolução dos conflitos previdenciários pudessem ser resolvidos única e exclusivamente em via administrativa e nós ficarmos por isso mesmo, né? Ficarmos nesse diapasão. Essa é uma ótima pergunta e eu entendo e defendo que não seria necessário uma reforma constitucional. Mais uma vez eu digo, né, uma releitura, uma ressignificação. E aí vale a pena a gente voltar, né, que tudo na vida ela tem uma explicação e a história nos ajuda muito a explicar muitas coisas. Nesse aspecto, nós temos que ter claro que a Constituição de 1988, ela veio exatamente para selar o fim de um regime não democrático, ou selar a abertura de um novo momento de ampla democracia no Brasil. E nesse aspecto era mais do que normal
o constituinte, ele definir, ele estabelecer como um princípio, ele deixar claro, olha, nada pode ser afastado do judiciário. Porque ele vinha de um momento de recessão, ele vinha de um momento onde o judiciário era dominado, onde o executivo tinha um poder exacerbado e tomava decisões não necessariamente as melhores para a situação. Então, lógico que eu não posso hoje, anos, 30 anos depois, se eu falar somente da Constituição, eu manter a mesma carga de significância. E para isso existe a técnica interpretativa da chamada interpretação conforme, que é exatamente que possibilita o controle constitucional, ele possibilita que um mesmo artigo, uma mesma determinação constitucional possa se adequar ao longo do tempo e se conformar às realidades. O que eu vejo hoje é que nós temos, que não tínhamos à época da Constituição, nós temos a garantia do concurso público. O acesso para os cargos e empregos da administração pública só se dá por concurso e concursos dificílimos. Nós temos hoje uma imprensa livre, nós temos hoje instituições fortes, nós temos um Ministério Público, nós temos órgãos qualificados. É o que eu falo na pesquisa quando eu me refiro a Bruce Ackerman, que é um professor da Yale, que trabalha uma nova separação de poderes e estabelece o chamado poder burocrático, que é exatamente esse poder altamente especializado, formado por técnicos da administração que conduzem a administração, é isso que nós temos hoje no Brasil. Então, temos de ter claro, agora, para isso, eu preciso do apoio da Ordem dos Advogados do Brasil, eu preciso do apoio da academia, eu preciso da informação da população em geral, para legitimar o Conselho de Recursos e colocar a teste, E veja, se houver algum problema, que existem os órgãos próprios de fiscalização do Conselho de Recursos, existe a própria corregedoria do Conselho de Recursos. Se houver algum desvio, ele pode ser estabelecido, ele pode ser regulado. Eu passo a palavra mais uma vez para os nossos convidados. Por favor, Ábila. Ok, outro assunto muito bem colocado pelo professor seria exatamente o acesso à informação. Como é que a gente resolve esses problemas? E seria pelo conhecimento, pela informação, leitura e tal. Então, importante nesse momento, nós estamos tratando, por exemplo, de um conselho de recursos de seguro social. Muitos na sociedade não têm conhecimento deste conselho e entendo o conhecimento, como é que age perante ele. Então, essa informação é muito importante. Eu posso fazer uma analogia ao tributário de outros, tipo assim, do federal tem o CARF, tem aqui no Distrito Federal o TARF, no qual hoje eu sou presidente, aonde há conselheiros tanto do fisco quanto do contribuinte. Mas o importante, eu acho, é colocar, não como pergunta, mas são esses outros meios de resolver os conflitos. Então, eu gostaria, no seu trabalho, foi muito bem colocado, mediação e tal, falasse um pouquinho sobre esses outros meios, além do Poder Judiciário, de resolver os conflitos entre as pessoas, principalmente no previdenciário e no tributário. Obrigado, professor Habler. Me permita até voltar ao início da sua colocação, quando fala exatamente assim, a população ainda não conhece, E mais uma vez, agradeço à TV Justiça pela oportunidade de estar divulgando esse trabalho, que exatamente precisa do conhecimento da população. E nesse aspecto, a pesquisa, ela se dividiu em 3 grandes linhas. Na primeira, eu estudo especificamente a separação de poderes e a inafastabilidade do acesso ao judiciário. No segundo ponto, a gente trabalha especificamente a questão do processo administrativo, da processualidade administrativa e do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social. E no terceiro ponto, eu faço propostas exatamente dentro dessa linha que o professor Habler acabou de falar, onde nessas propostas, em 3 eixos temáticos, um dos primeiros eixos, ele diz respeito à especialização técnica e qualificação do Conselho de Recursos da Previdência Social.
onde nesse aspecto eu falo da necessidade de melhorar, de aprimorar o processo de seleção e indicação dos membros desse conselho. A indicação dessas pessoas, ela tem que ser mais ampla, ela tem de ter o conhecimento da sociedade, ela tem de ter a participação efetiva da Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem que incluir, por exemplo, o representante dos aposentados, que não existe ainda hoje no Conselho de Recursos da Previdência Social, quando nós deveríamos ter as 4 classes. Nós sabemos que a Previdência ela tem gestão quadripartite, onde deveria estar representado o Estado, né, o governo, deveria estar representado as empresas, os empregados e os aposentados. Hoje não existe ainda a representação dos aposentados no Conselho de Recursos da Previdência Social e é uma das propostas do trabalho. Outro aspecto, no ponto de vista da legitimação e do reconhecimento, que vem muito dentro do que o professor Habler acabou de falar, quando eu proponho envolver a academia, envolver a Ordem dos Advogados do Brasil, envolver as entidades de classe, as confederações nacionais de trabalhadores e de empregados, para que a população conheça o Conselho de Recursos da Previdência Social. E veja, professor Habler, a gente diz a população não conhece, Bruno, mas os próprios advogados também não conhecem. Às vezes eu dou palestras pelo Brasil inteiro, às vezes eu vou ministrar uma palestra, inclusive, sobre esse tema e pergunto, quem dos senhores advogados utilizou o Conselho de Recursos da Previdência? Num auditório de 400, 500 pessoas, 10, 15 levantam a mão. Então, nós temos que envolver isso nesse segundo eixo temático que eu chamo da legitimação e do reconhecimento. E, por fim, a conciliação. Hoje se fala muito em conciliação, o Código de Processo Civil traz a conciliação como uma das grandes ferramentas, a conciliação e a mediação. Senhores, existe local mais adequado para conciliar do que o Conselho de Recursos da Previdência Social? Onde eu tenho talvez a maior Câmara de Mediação montada e que completa no ano de 2019 80 anos, e ela já é montada com a participação de representantes do governo, representantes dos trabalhadores, representantes dos empregadores e, quiçá, que a proposta seja implementada, representante dos aposentados. Então, nós temos aí uma possibilidade, inclusive, de, no lugar de fazer a mediação nos Sejusques, né, nos Centros de Conciliação do Judiciário, por que não fazer a conciliação no Conselho de Recursos da Previdência Social? Nós estamos falando de 7,5 milhões de processos ajuizados. Nós estamos falando de 43% do total dos processos, o tema, né, representa 43% do total dos processos na Justiça Federal. Podemos dar uma solução a isso. Obrigado pela sua participação, Washington. Meus cumprimentos pelo seu trabalho. Eu que agradeço à TV Justiça pela oportunidade e espero que o trabalho seja divulgado e que o nosso Conselho de Recursos da Previdência cresça cada vez mais. Agradeço também especialmente aos nossos convidados. E a você, o nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra desse e de outros programas na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail, academia@stf.jus.br. Até a próxima. Tchau, tchau.